Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos do Centro Espírita Harmonia e Fé, eis que chega mais uma quinta-feira e, como nós costumamos lembrar, né, desde as primeiras horas do dia, a partir do momento que nós acordamos, né, e nos lembramos desse encontro, nós já estamos todos mobilizados, nos preparando para a nossa reflexão semanal. Então, desta forma, tanto em nossas casas, como aqui no centro, como também no plano espiritual, toda uma equipe também se mobiliza, né, por meio dos nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, são os enviados de Deus para nos acompanhar, nos aconselhar, né? Pelo mentor desta casa, Francisco de Paula Vitor, que é o nosso querido Padre Vitor, e outros espíritos benfeitores da casa, para de modo especial eles prepararem os ambientes, cuidar da proteção de todos nós e inspirar a todos para o aprendizado da semana. Agradeçamos, portanto, esta oportunidade de aqui estarmos e a dedicação de encarnados e desencarnados, e oremos para que esse encontro transcorra em paz e em harmonia, e que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, não só para aprendermos a lição de hoje, mas também e principalmente para começarmos a colocá-la em prática em nossas vidas, principalmente nesse momento de transição planetária, né, em que a nossa casa maior, a Terra, vive tantas transformações climáticas, tantos conflitos bélicos e problemas de toda ordem. Que Deus, nosso Pai Celestial, possa nos fortalecer e aumentar a nossa fé para superarmos as dificuldades e contribuirmos para o estabelecimento do Reino de Deus dentro de nós, em nossas famílias e em nossas comunidades. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o título da nossa reflexão de hoje, né, que foi coletado aqui desse livro, né, de José Carlos de Luca, que se intitula Alguém me tocou, é o nome também de um dos capítulos desse livro, que ele trata então de os 7 passos da felicidade. Hoje eu não coloquei as referências aqui porque são muitas, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Além desse livro texto nosso, né, nós temos várias passagens também evangélicas, inclusive aqui é o ponto de partida da nossa reflexão de hoje, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23.
Mas ainda de Mateus, então nós temos aqui várias outras citações. Nós temos também o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas e de Marcos. Desculpa. E o nosso ponto de partida, então, como eu disse, é o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que eu vou passar a ler agora. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Obrigado, Deus. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos e os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Então, meus irmãos, era um cenário muito comum na vida pública de Jesus. Na época de Jesus, a Galileia era uma cidade portuária que vivia da pesca e da agricultura. E, inclusive, Pedro e André, dois dos discípulos, pelo menos os dois eram nativos lá da cidade, de Galileia. Mas também era o nome dado a toda a região norte de Israel, onde hoje se reconhece em geral como Palestina. Galileia também é o nome dado ao Mar da Galileia, que na verdade ele é citado em várias passagens evangélicas, por onde andava Jesus, mas na verdade ele não era um mar, era um lago de água doce, e que tinha relativamente grande, ele, de extensão, de comprimento, ele tinha mais de 20 quilômetros de extensão. E em torno dele ficavam então várias cidades que são muito citadas nos evangelhos, como Cafarnaum, Magdala, Tiberíades, Nazaré e outros. Bom, em sua vida pública, Jesus tinha por hábito de ir ao encontro do povo, ao encontro das multidões, para levar então a esse povo a sua mensagem de amor a toda a humanidade. Então, Jesus não só pregava, não só falava, mas ele amava, agindo, socorrendo os aflitos, cuidando das doenças, curando as doenças do corpo e da alma. E então sempre atraía uma grande quantidade de pessoas. Vejam então que Cristo, ele não foi um profeta teórico, pelo contrário, Então, diante da multidão faminta, o que ele fez? Multiplicou pães e peixes. Junto aos enfermos, o que ele fez? Realizou inúmeras curas. E perante os desesperados e tristes, ele distribuiu as suas palavras de esperança, de alegria e de consolo. Então nós vimos que nessa passagem evangélica que nós fizemos a leitura, Jesus andou por toda a Galileia, realizando então o seu ministério de amor. No tempo de Jesus, a Galileia era uma das províncias da Palestina, ao norte.
e era formada por algumas das cidades mais citadas no Evangelho, conforme eu disse. Nazaré, onde Jesus foi criado, né? Cafarnaum, Magdala, Tiberíades e outras, né, que são comumente citados nos textos bíblicos, no Novo Testamento. Então, Jesus passou por todas estas cidades e não passou como turista, né? Em todas elas, ele deixou as suas marcas profundas do seu amor. Então, Cristo foi um peregrino, né? É chamado o peregrino do amor, porque ele não ficou apenas na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Ele visitou praticamente todas as cidades da Galileia e também cidades de outras províncias, como na Samaria, na Judéia. Só para dar uma ideia da importância, né, desse contexto geográfico, né, que Jesus, por onde Jesus andava, na época de Jesus, essa área chamada Palestina, ela tinha aproximadamente uns 250 quilômetros de extensão, de comprimento. Era uma faixa um pouco mais estreita, né? Mais 240 quilômetros, pelo menos, 250, de extensão, de comprimento. E Jesus percorreu toda essa região, por mais de uma vez. E numa época em que não havia ainda, né, nós não tínhamos aviões, não tínhamos veículos, né, eram muito primitivos, né? Alguns, os mais bem dotados financeiramente, andavam no lombo de animais. Mas Jesus nem isso ele utilizou para fazer toda essa epopeia, né? E levar a palavra de Deus a todos os povos daquela região. Então ele fez todo esse trajeto mais de uma vez e fez a pé, usando sandálias, né? Enfrentando o vento, enfrentando a poeira, a temperatura muito alta, né? O sol escaldante, clima muito quente, enfrentando tempestades. E uma outra característica é que nessas viagens pelas estradas, pelos caminhos daquela época, não era comum, né, você ter hospedagens, não existia hotel. Então, Jesus, ele caminhava, pernoitava na casa de discípulos, de parentes de discípulos dele, né, e, às vezes, até embaixo de árvores, é onde ele pernoitava, né, de onde, então, ele orava, elevava o seu pensamento, a sua oração ao Pai, vendo as estrelas, né, sob a luz das estrelas. E ele mesmo disse, em Mateus, capítulo 8, versículo 20, que o Filho do Homem não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. E isso não ficou apenas naquela época, né? Se nós nos transportarmos para hoje, Jesus continua até hoje com a sua peregrinação, né? Peregrinando pelo mundo, curando enfermos e anunciando o reino. E vejam bem, se naquele tempo, né, o corpo carnal, nós sabemos que é como se fosse uma prisão, né, para o espírito, principalmente um espírito de escola, como era Jesus Cristo, né? Nem isso, nem o aspecto físico impediu Jesus de se locomover. O que nós podemos dizer hoje, então, né? Quando o Mestre Jesus, o Cristo,
na condição de governador espiritual da terra, ele, liberto de qualquer impedimento físico, ele pode atingir qualquer região do planeta pela simples força do seu pensamento, numa fração de segundo, né? Então, pela simples vontade do seu pensamento, né? Quando Jesus pensa em você, quando Jesus pensa em nós, ele imediatamente... Então, o Evangelho de Mateus, que nós lemos no início, né? Ele destaca dois aspectos da missão do Cristo. Primeiro aspecto, do Cristo Salvador. E o segundo aspecto, do Cristo Redentor. Qual é a diferença? Cristo era um só, mas qual é a diferença, né, entre esses dois aspectos da sua missão? Então, primeiro, o Cristo Salvador é o Cristo que salva, como o próprio nome já diz, né? Então, é aquele que nos socorre nas nossas aflições. Então, quando nós nos sentimos aflitos, quando nós nos sentimos tristes, né, por alguma coisa que nos aconteceu, por algum erro que nós cometemos, então é exatamente aquele Cristo que andou pela Galileia, curando enfermidades do corpo e do espírito, que nos socorre. E é para essa faceta, então, que nós apelamos, que nós nos dirigimos, né, quando a crise entra em nossa vida. E esse mesmo Jesus, então, continua percorrendo as estradas do mundo em busca dos sofredores. Mas, segundo o evangelista, né, Mateus, ele nos mostra essa outra faceta do Cristo, que talvez seja a mais importante, a do Cristo Redentor. O que é o Cristo Redentor? Então, é o Cristo que nos liberta do cativeiro dos nossos erros que nos fazem sofrer. Então, vejam que Jesus, ele não deseja apenas curar os males que nos afligem, mas ele deseja principalmente transmitir, nos ensinar, para que nós não venhamos a entrar em contato novamente com o mal, né? E mais ainda, mesmo que nós voltemos a encontrar o mal, caímos em tentação, né, ele nos ensina como nos libertarmos então daquela situação, né? Então por isso que o autor fala aqui que talvez esse seja o aspecto mais importante e que às vezes a gente não distingue, né? não vê essa diferença. Então, Mateus afirma que Jesus, além de curar, ele ensina a boa nova, isto é, ensina as leis espirituais que regem o nosso destino. E essa então é a grande importância, né? O autor aqui, Zé Carlos de Luca, ele sugere para nós, para nossa reflexão, na verdade ele faz duas perguntas, dois questionamentos, né? O primeiro deles, ele diz o seguinte: por que Jesus ensinava? E a segunda pergunta é o que ele ensinava. Então, primeiro, por que Jesus ensinava? O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então é um ensinamento, são as leis espirituais que ele passava, né, no conjunto da sua caminhada, na sua pregação, né? Ele
nos mostra qual é o caminho a ser seguido, né? Então, Jesus pretende nos tirar da ignorância espiritual, motivo de desacertos, né? Dos desacertos que nós cometemos ao longo da nossa história, da nossa trajetória, e que tanto nos fazem sofrer. E o sofrimento, meus irmãos, nada mais é do que isso, é a ação do homem em descompasso, em desacordo com as leis divinas. Então Cristo nos trouxe, né, essas leis, esses mandamentos, esse conhecimento, para que nós pudéssemos mudar o rumo da nossa vida. É interessante observar que talvez esse tenha sido o único título que Jesus invocou para si próprio. Foi o de mestre. Está lá em Mateus, capítulo 23, versículo 8. E ele fez isso exatamente para chamar a atenção para o eixo principal da sua missão, que não era apenas de nos socorrer nos nossos padecimentos, mas sim, principalmente, nos libertar da cegueira espiritual por meio da luz dos seus ensinamentos. Ora, é claro que nós tocamos o coração de Jesus não apenas quando nós pedimos a Ele que nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, mas de modo especial nós tocamos o coração de Jesus quando nós decidimos ouvir os seus ensinamentos e nos esforçarmos para aplicá-la na nossa atual existência. Então, Jesus tem forte preocupação em educar o homem para que ele possa agir melhor, porque a partir disso a vida do homem já melhora por si só. Então, Cristo, ele é capaz de nos ajudar a sair do fundo do poço de qualquer dificuldade, mas é a vivência dos seus ensinamentos, né, que evita que nós possamos cair novamente no fundo do poço, né? Então ele evita a nossa queda com os seus ensinamentos, né? Estejamos certos que todas as vezes que nós procuramos os ensinamentos de Cristo, todas as vezes que nós tentamos compreender os ensinamentos e todas as vezes que nós aplicamos os ensinos em nossa vida, nós estamos cada vez mais ligados ao Cristo. E a partir daí não nos faltarão nem a sua inspiração, nem o seu amparo, pois o Mestre se interessa por nós na mesma medida em que nós nos interessamos por Ele. Então, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais Ele nos ampara, mais Ele nos ajuda, né? Então, quando nós buscamos aprender com Jesus, Ele também nos procura para nos dar exatamente aquilo que nós estamos necessitados, né? Então, dessa forma, o encontro com Jesus, o nosso encontro com Jesus, as duas vontades se completam: a do Cristo de ensinar, a nossa de aprender. E a segunda pergunta que José Carlos de Luca sugere para a nossa reflexão é sobre o que Jesus ensinava. Ora, Mateus diz que Jesus ensinava a boa notícia do reino. De que reino? O reino de Deus, né? Que está dentro de nós, que não é nenhuma, esse reino não é material, não é nenhuma região específica, nenhum local específico, né? Mas é um reino que está dentro de nós, como nós vimos também em outras passagens, né? Então, meus irmãos, no conjunto do Evangelho de Jesus, ele nos deixou um grande legado, que é
ou são, né, as 7 chaves que abrem as portas do seu reino. São 7 passos para a felicidade, as 7 chaves para o reino de Deus. Coloquei aqui, né? Então nós temos aqui humildade. Humildade nada mais é do que a capacidade de reconhecer as nossas fraquezas, a nossa fragilidade e nos colocarmos a serviço do próximo, como é a vontade do Pai, como é a vontade do Cristo, né? Misericórdia. Misericórdia nada mais é do que a nossa capacidade de sentir empatia, né? De nós nos colocarmos no lugar do nosso irmão que está em dificuldade, e praticar a caridade, praticar a fraternidade. O desapego, né? Desapego é não se apegar às coisas da matéria, né? Não é que nós não possamos ter alguma aspiração material, né? Mas não é o mais importante. O mais importante são as coisas do alto, são as coisas imperecíveis, né? Agora, a matéria, na verdade, os bens materiais, eles somente são bem utilizados quando utilizados ou para a educação ou para a caridade. Então tem que estar atrelado a isso. Senão, a pessoa que teve, né, o dom de trabalhar com afinco e para conseguir algum bem material, ele só vai utilizar bem esses bens materiais se ele utilizar para educação ou para caridade também, né? Perdão, né? Então ele tem que ser cristão, tem que ser capaz de perdoar o ofensor, ou os ofensores, né? E não é bem como alguns falam, não, perdoar eu perdoei, mas eu não quero nem ver mais na minha vida. Não é bem assim, né? Então, perdão, ele tem várias etapas, né, que têm que ser cumpridas. Quinto, fé. Eu uma vez ouvi um conceito de fé que eu nunca mais esqueci, né? Que fé é a certeza da justiça divina. Muito claro, né? Talvez seja até o conceito mais claro, né, mais conciso de todos esses aqui. O que é fé? Fé é a certeza, né, da justiça divina. Não é achar, porque é isso que dá a nossa sustentação, né? Eu estou passando por dificuldades porque eu preciso de aprender esse aspecto, eu preciso de renovar esse aspecto da minha personalidade, porque nós sabemos que todos os problemas que nós, espíritos encarnados, sofremos, né, tem como causa ou uma encarnação anterior ou nessa própria. Então, alguma coisa, né, nós fizemos e que agora nós estamos aprendendo. Deus nos dá as ferramentas para que nós possamos aprender, né? A perseverança, né, que é nunca desistir, principalmente tendo fé, a gente nunca desiste, né? E o amor, né, que o amor é, como diz o ditado, né, quem ama cuida, né? E quem mais nos ama, que é Jesus Cristo, que é o Pai Celestial, né? Ele cuida de nós. Então, mas ele exerce
a função de pai, a função de irmão. Ele quer nos educar antes de mais nada, né? Muito bem. Então, o exercício de cada uma dessas virtudes, né, é que vai abrindo as portas da felicidade para cada um de nós em nossa vida, né? Porque entrar no reino de Deus é encontrar a felicidade que nós tanto sonhamos e que está tão perto de nós. Então, a falta de vivência desses ensinamentos espirituais é que nos leva à infelicidade, né? Então, nós devemos seguir sempre esses ensinamentos apresentados pelo Cristo lá há mais de 2000 anos atrás, né? Então, meus irmãos, desistir dessas verdades aqui significa desistir de ser feliz, né? Então, vamos refletir sobre